Olá, tudo bem? Faz tempo que a gente não grava vídeo e agora a gente está passando por um período bem atípico, eu acredito, na vida de todo mundo, né? Acho que uma situação que eu, pelo menos, nunca imaginei passar, né? Onde nossas vidas viraram de ponta cabeça da noite para o dia. 1 milhão de informações, 1 milhão de notícias, muitas ruins, né? E a questão é, o que eu faço com os meus filhos que têm problema emocional ou neurológico ou psiquiátrico e estão trancados dentro de casa? Eu acho que a primeira coisa importante a gente considerar é que, gente, é um tempo atípico, né? Nós não conseguiremos fazer nada perfeito porque nós sequer sabemos o que é perfeito para essa situação, né? É uma situação totalmente nova e inusitada para tanta gente, né? E para nós, como pais, como mães, que não somos perfeitos, né? Que temos que lidar com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades, com nossos medos. Então, todo mundo está passando por algum momento de preocupação, seja pela doença, seja pela situação econômica, política, financeira pela qual está passando e pelos nossos familiares, né? E não cabe ao mérito, não é a nossa questão aqui julgar o que cada um está sentindo. A questão é, muitas pessoas estão mal emocionalmente, né? Então, muitas crises de ansiedade, muitas pessoas com a depressão batendo forte porque estão trancadas em casa e estão com dificuldade de lidar com isso, seja pela insegurança, pelo excesso de informações negativas, pelo terrorismo que se faz de muita informação, e ainda há as crianças que têm alguma dificuldade em especial, né? Então, hoje são para essas mães, para esses pais, para esses cuidadores que eu quero falar. Primeiro ponto, medicação, né? Se o seu filho faz uso de alguma medicação contínua, para epilepsia, para hiperatividade, para ansiedade, para transtorno bipolar, para síndrome do pânico, para qualquer situação, ou se seu filho é autista, usa medicação controlada, é muito importante que a medicação seja mantida, né? Para quê? Para que ele não piore, além da situação de confinamento, que é uma situação atípica e acaba sobrecarregando algumas crianças com o confinamento, né? Tem a questão de retirar a medicação às vezes. Por quais motivos? Por falta de receita, né? Ou por falta de dinheiro para adquirir a medicação, ou por dificuldade de achar o remédio. O que quer que seja, vamos tentar achar alguma solução. Então, primeira coisa, não pare o remédio. Se eu não tenho receita, as regras, né, da vigilância mudaram, de forma que nesse período da pandemia, as receitas controladas estão valendo por 90 dias. Então, se você fez a compra e voltar nessa mesma farmácia por 3 meses, essa receita vai estar valendo. Se você não tem essa receita mais, ou se você não sabe onde você pegou, ou se você pegou antes do Covid o remédio, tente pegar receita com o seu médico. Muitos médicos ainda estão trabalhando em clínicas e ambulatórios, e aqueles que pararam geralmente têm um plano de suporte para emissão de receitas, seja na particular, seja no SUS, tá? Então, às vezes no ambulatório do SUS não vai ter o atendimento, mas tem alguém fornecendo receita. Então, vá atrás da receita. Se for por uma questão financeira, nós temos duas opções, né? Você tem a opção de tentar ver se essa medicação é fornecida pelo governo na sua cidade, na sua secretaria de saúde, e se não for, conversar com o seu médico para ver se tem como fazer algum ajuste de medicação ou troca, seja por similar, seja por um outro grupo medicamentoso,
que seja mais barato, mas tudo isso tem que ser bem conversado com o seu médico. Isso é de caso para caso. E numa última opção, tentar a via judicial, né, para conseguir essa medicação pelo alto custo ou via fórum mesmo, para que o governo possa garantir seu tratamento, né? Então, isso é um ponto. Então, primeira coisa, manter tratamento. Segunda coisa, para aquelas crianças que dependem de terapia com psicóloga, psicopedagoga, fono, né, as terapias em si, muita coisa hoje em dia tem sido feita pela internet, por WhatsApp, por telefone. Nós sabemos que a realidade do nosso país é muito discrepante de classes sociais e que há pessoas que têm acesso a tudo isso e que há pessoas que não têm acesso sequer à alimentação e condições básicas de higiene. Então, dentro da minha realidade, o que eu posso conseguir? Então, geralmente é para as famílias mais carentes que acabam recorrendo aos atendimentos públicos, nas APAES, que oferecem um tratamento absolutamente abençoado, né? Sem as APAES, eu não sei o que seria das nossas crianças, né? Tentar entrar em contato e ver o que eu posso fazer em casa com o meu filho durante esse tempo, né? A gente sabe das vezes da restrição de dinheiro, de material e até de condições básicas de vida. Mas toda situação de crise também abre a possibilidade de aprendizagem, de lidar com crise, né? Então, se eu não consigo lidar com todas as tarefas da escola ou se eu não consigo lidar com tudo aquilo que meu filho precisa, eu posso tentar nesse tempo usar um tempo para conversar com meu filho, para ensinar a ele atividades domésticas, né? A cuidar das suas coisas, a varrer uma casa, a fazer comida, arrumar a cama. Claro que tudo dentro da capacidade, da idade de cada um. Mas a ideia de senso coletivo, de ajudar os familiares, de cuidar daquele que está doente, né, de recolher o lixo do quintal, porque nós temos a dengue por aí também, né, de tentar aprender a responsabilidade dentro do lar, uns com os outros e para com as nossas coisas, porque a situação financeira está difícil para todos, para uns muito mais. Então, nessa hora é importante evitar o desperdício, é importante aprender a cozinhar com partes dos alimentos que muitas vezes a gente não ligava, as folhas da cenoura, essas coisas que, para quem tem acesso, existem aulas que ensinam a utilizar essas partes dos alimentos. Tira da casca do ovo, seca, tira a pelinha, torra, transforma isso em suplemento de cálcio. Então, assim, são várias coisas que a gente pode, numa hora de maior necessidade, aprender, crescer como pessoa, né? Ter um consumo mais consciente. Então, isso é uma outra coisa, né? E tentar, em relação às atividades, manter uma certa rotina. Então, assim, para quem tem aula online, para quem tem acesso a uma estrutura melhor, uma casa que tem quintal, brinquedo, internet, Netflix, coisas assim, é tudo muito mais fácil, embora ainda exista o tédio e os problemas de ansiedade, de depressão e de angústia até com aulas na internet que as crianças não estão habituadas, né? Então, existe uma dificuldade para todos, né? Mas para quem tem a sorte de ter esse conforto, né? Quem é mais abastado, você tem uma opção maior de atividades para fazer com as suas crianças. Tentar aproveitar esse tempo com jogos educativos, ler livrinho, fazer gincana, né? Inventar brinquedo de reciclável. Tem aula de ginástica para fazer no YouTube, aula de dança, de artesanato, além de aprender as coisas que eu comentei de cuidar da casa.
Além da gente poder dormir junto, né, com as crianças à tarde num dia de chuva, essas coisas muito boas, né, da gente ter mais tempo com os nossos filhos. A gente não vai ser pai e mãe perfeito. Eles vão acabar comendo uma bobeira a mais. A maioria das mães comentam que as crianças estão comendo até a parede, né? E não é diferente na minha casa, nem na casa de ninguém. Mas é normal, né? A gente fica ansioso, a gente acaba, às vezes, descontando em algum outro comportamento. Agora, tem muita gente que não tem isso em casa. Não tem quintal, não tem internet, não tem Netflix. E para essas crianças, o que a gente faz? São crianças que muitas vezes dependiam dos vizinhos da rua para brincar e hoje não tem como brincar com os vizinhos. Então, essas crianças acabam sofrendo muito mais, né? E é natural que essas crianças surtem, né? E aí, né? O que a gente tem que tentar fazer? A gente tem que tentar ter rotina. Então, dentro do possível de cada família, tente ter um horário para acordar, para se exercitar um pouquinho, ainda que dentro de casa, seja fazer uns exercícios, seja de se espreguiçar, de alongamento, seja de pular corda, seja de pular no lugar, de fazer polichinelo, coisas que não requer nada material de gasto para fazer, né? Então, fazer 1 minuto de exercício, né? Buscar um momento de brincadeiras com joguinhos, então joguinhos que às vezes a gente não tem condição de comprar, mas a gente pode fazer um joguinho da velha com lasca de tijolo, dá para riscar o chão, né? E fazer com tampinha de garrafa, ou fazer carrinho com caixinha de leite, fazer pintura em papel de pacote de padaria. Então, tentar usar os recursos que são lixo reciclável para incrementar um pouco a minha tarde, artesanato mesmo, né? Além do cuidado com a própria casa. E esse momento, gente, a gente sentar e conversar com as crianças sobre as nossas preocupações também, assim, não no sentido de passar o problema para as crianças, mas de falar, para a gente também é difícil estar em casa com 1000 preocupações, mas vamos fazer a nossa parte, vamos se cuidar, vamos cuidar da nossa saúde, dentro daquilo que eu tenho, comer o melhor possível, né? Pegar um pedacinho de sol no dia para fazer vitamina D, para melhorar a minha imunidade, respeitar e para todas as pessoas, independente de classe social, situação, buscar algo espiritual, porque ajuda muito, né? Para aquelas pessoas que são mais ansiosas, é muito importante evitar ficar vendo notícia, internet o tempo inteiro, porque são muitas notícias ruins, e aí descompensa a ansiedade. E o pai e a mãe estando muito ansioso, a criança surta também. Para as crianças autistas, né, que dependem muito de rotina, elas têm uma dificuldade muito grande em mudanças abruptas de rotina. Então, muitos autistas estão sofrendo nesse período. Então, pais, tentem manter a rotina o mais próximo possível do que era antes. Não vai sair, não vai nas terapias, mas você pode fazer naquele horário algo parecido com o que ele fazia. É isso que a gente precisa tentar. E pedir a Deus que passe logo tudo isso e que nós saiamos dessa situação como pessoas melhores, né? Que a gente cresça na humildade de saber que nós não somos ninguém melhor que ninguém, que nós somos totalmente dependentes uns dos outros, né? E que há situações que a gente simplesmente não tem como prever, né? A gente tá navegando numa situação meio de escuridão porque você não tem como prever. Como é que vai estar a sua família? Como é que vai estar a sua casa daqui uma semana, amanhã? Daqui 1 ano, então, o que dirá? Meu Deus do céu! Então, que a gente viva um dia de cada vez, que eu possa fazer hoje o meu dia o melhor possível para mim e para os meus filhos. Para quem tiver acesso, existe um filme antigo que chama Vida é Bela, que eu acho um super exemplo, porque num campo de concentração, um pai transforma toda a realidade deles aos olhos dos filhos num grande jogo, para que o sofrimento psíquico seja reduzido e aquilo tudo passe a ser um jogo. A grandeza, né, psíquica desse cara é
invejável, mas ainda que a gente não consiga fazer tudo isso, que a gente se esforce para manter a nossa sanidade mental, porque os nossos filhos são nosso reflexo. Quanto mais positivo eu pensar, melhor o meu filho vai passar por essa situação, independente do diagnóstico dele. Tá bom? Um abraço a todos e que saiamos todos bem disso, melhores como pessoas. Até mais.